Olá, sejam bem-vindos. Vamos continuar a nossa viagem pela programação na linguagem C? Ok, vamos falar sobre as variáveis compostas homogêneas que a gente já conhece de uma outra disciplina. São variáveis que armazenam vários valores e todos esses valores eles têm um mesmo tipo de dado, seja ele inteiro, real. O caso mais comum de variável composta homogênea são os vetores. Nos vetores, os valores que estão armazenados nessa variável composta, que tem vários valores, eles são referenciados pela sua posição dentro do conjunto ou índice, a gente também chama, ok? Então olha aí o nosso exemplo, nós temos uma variável aí composta que a gente chamou de notas, é um vetor que está armazenando 10 valores. Vejam os valores, 6.0, vários valores aí. E esses valores eles são referenciados por uma posição. Então reparem, o primeiro valor, que é o valor 6.0, está armazenado na posição 0 do meu vetor. O valor 7.0 está armazenado na posição 1. E reparem, um vetor que tem 10 elementos, os valores estão armazenados nas posições de 0 a 9, ok? Mais uma vez, 10 elementos, as posições dentro do vetor para referenciar os elementos são de 0 a 9. Muito bem, e como que eu declaro um vetor na linguagem C? Seguindo a seguinte sintaxe. Primeiro, eu informo o tipo de dados dos elementos do vetor, seguida o nome do vetor e entre colchetes eu digo quantos elementos o meu vetor tem. Muito bem, um exemplo, double, ok? É um vetor do tipo double que vai armazenar valores do tipo real. Ele se chama notas e contém 10 elementos. Vejam ali, entre colchetes, 10, ok? Mais uma vez, o meu vetor tem 10 elementos. A primeira posição, a posição está armazenada, o primeiro elemento é a posição 0. A posição está armazenado, o último elemento é a posição 9, ou seja, a última posição é exatamente o tamanho do vetor menos 1, ok? E como que eu referencio um elemento do vetor? Assim, eu uso o nome do vetor e entre colchetes eu digo qual é a posição que eu estou me referindo. Por exemplo, se eu quiser guardar um valor lá na posição 4 desse meu vetor notas, eu posso escrever um comando de atribuição notas, entre colchetes, 4 recebe e o valor 5.5, por exemplo. Bem, para o nosso exemplo de notas, vejam aí, eu estou declarando vetor do tipo double para armazenar 10 valores. Temos aí os valores, as posições aonde esses valores estão armazenados, ok? Então, notas na posição 0, eu tenho o valor 6. Notas índice 2, lá na posição 2, eu tenho o valor 9. Notas índice 7 é 4.7. Na posição 7 do meu vetor tem o valor 4.7. Uma coisa interessante, pessoal, que vocês precisam observar reparem que a posição, os índices do meu vetor, nesse caso um vetor de 10 elementos, elas variam de 0 a 9. E qual é o comando de repetição que vocês se lembram quando a gente fala de um intervalo de valores, de um valor que está variando dentro de um intervalo? Perfeito! Veio na cabeça de vocês, certamente, o comando for. Então, vejam que interessante, nós podemos usar o comando for para referenciar cada elemento do meu vetor. Nós podemos construir um for que usa um contador, um indexador que varia de 0 até 9, ok? Ou vocês podem colocar de 0 até um valor que o contador seja menor do que 10. Vamos ver um exemplo. Vejam aqui,
Nesse código, nós estamos inicialmente declarando um vetor contendo 10 elementos, ok? Então, int vetor entre colchetes 10 é um vetor para armazenar 10 inteiros. Em seguida, eu solicito os elementos do vetor. Como que eu faço isso? Usando um comando for. O nosso for tem um contador que varia de 0 até 9. Reparem a condição, enquanto o i for menor do que 10. Professor, por que eu não coloquei então a condição do meu for enquanto o i seja menor ou igual a 9? Pode ser, seria a mesma solução. Mas reparem que usando i menor do que 10, reparem, o tamanho do vetor é 10. I menor do que 10, então repito o tamanho do meu vetor, ok? Então fica mais fácil talvez enxergar dessa maneira, mas vai de cada um, ok? Então nesse for, o que está acontecendo? O i, que é o meu contador, está variando de 0 a 9 e lá dentro do meu for eu tenho um comando scanf para pedir o valor que vai ser armazenado na posição i do meu vetor. Lembrando, na primeira vez ele pede o valor que vai armazenar na posição 0 do vetor, na segunda vez, quando o i é 1, ele vai pedir o valor que vai ser armazenado na posição 1 do vetor e assim em diante até a posição 9. Então, com esse for, eu solicito os elementos do meu vetor. Veja o que eu faço agora em seguida. Eu vou determinar o maior elemento do meu vetor. Antes de determinar o maior elemento, eu já digo, olha, o maior elemento é aquele que está armazenado na posição 0. E aí, novamente, eu tenho um for que vai varrer o meu vetor da posição 0 até a posição 9 e, nesse processo, eu vou perguntar se o valor que está armazenado na posição i do meu vetor for maior do que o valor que está armazenado nessa minha variável maior, então o que eu vou fazer? Eu vou armazenar na minha variável maior o valor que está armazenado nessa posição i, ok? Ao final desse laço aí, desse for, você vai ter a sua variável maior armazenando o maior elemento do vetor. O resultado do programa vocês podem observar aí no slide, ok? Esse for vai então determinar o maior elemento do vetor. Perfeito, vamos olhar agora para as cadeias de caracteres, para as strings. Nós sabemos que uma cadeia de caracteres, também conhecida como texto ou string, na linguagem C, ela é um vetor de caracteres. Olha que interessante. Para declarar uma variável para armazenar um texto, então eu escrevo assim, char cadeia entre colchetes a quantidade de caracteres que esse texto vai armazenar. Essa é uma variável do tipo char. É um vetor cujos elementos são do tipo char, caractere. Agora vejam que interessante, pessoal. Por ser um vetor, cada caractere aí da minha cadeia pode ser referenciado individualmente. Vejam, uma cadeia, um texto é um vetor. Então os meus caracteres, eles estão armazenados lá na posição 0 até o tamanho da cadeia menos 1. Vejam que interessante, é uma propriedade de vetores. Mas atenção, tem um pequeno detalhezinho aqui com relação às cadeias de caracteres em C, tá? Uma cadeia, no entanto, quando você declara ali, por exemplo, que a sua cadeia tem capacidade para 50 caracteres, significa eu posso armazenar até 50 caracteres. Com um porém, a minha cadeia pode ter bem menos caracteres. E o C, ele utiliza uma notação, um caractere especial para indicar o fim da cadeia, que é o caractere /0. Então veja essa figurinha que eu coloquei para vocês. A minha cadeia, eu posso ter declarado ela com 50 caracteres, mas se eu estou armazenando nela A, B, C, D, o que o C vai guardar é A, B, C, D, esses 4 caracteres, e o caractere /0 para indicar o fim da cadeia. Os outros caracteres dessa
desse conjunto de 50 caracteres, pessoal, vai estar guardando lixo, ok? Então, muito cuidado. Para percorrer os caracteres de uma cadeia, eu uso um for como que vocês estão vendo aí na tela. O meu contador i vai variar de 0, ok? Eu não posso ir até o fim da cadeia. Eu tenho que verificar a minha condição da repetição é enquanto o caractere na posição i for diferente do /0, ok? Esse é o for que eu uso para mostrar cada um dos elementos, cada um dos caracteres da minha cadeia. Vejam aí esse código, ok? Esse código eu posso usar ele para determinar o tamanho da minha cadeia. Vejam lá, eu tenho a minha cadeia inicialmente declarando ela como um vetor que armazena 50 caracteres. Olha a observação que eu coloquei aí no slide. A minha cadeia tem capacidade para 50 caracteres. No entanto, reparem, eu tenho espaço para 49 caracteres, mais o caractere /0, fim de cadeia. Atenção, hein? Eu não armazeno 50 caracteres, eu armazeno 49 mais o /0. Eu sempre tenho que lembrar desse espaço para armazenar o /0, ok? Em seguida, eu solicito a cadeia ao usuário usando o comando gets. Então, gets cadeia, ele vai informar aí uma palavra ou uma frase, ok? E aí, logo em seguida, vem um código para determinar o tamanho da cadeia. Reparem, antes de fazer qualquer coisa, eu digo o tamanho da cadeia é 0. E eu uso um while que vai dizer cadeia, reparem, estou usando o tamanho como contador. Enquanto cadeia na posição tamanho for diferente de 0, ok? O que eu faço com o tamanho? Aumento em 1. Vamos olhar. O que esse while faz? Primeira vez que ele chega, tamanho é 0, ok? Então ele está olhando para cadeia na posição 0. Se cadeia na posição 0 for diferente desse caractere de fim de cadeia, o que ele vai fazer? Tamanho mais, ou seja, tamanho passa a ser 1. Então, no próximo passo, ele vai perguntar se cadeia na posição 1 for diferente do /0, incrementa novamente e vai fazer isso até a hora que ele encontrar o caractere de /0. No final desse processo, você vai ter na variável tamanho a quantidade de caracteres da sua cadeia, ok? Tenta executar esse código usando a execução passo a passo, ok? Como curiosidade, esse mesmo while, ele é equivalente a esse outro que eu coloquei aí do lado. Vejam só que interessante. Reparem, a condição do while, ela é verdadeira se ela for qualquer coisa diferente de 0, correto? Então eu posso escrever esse while todinho da seguinte maneira: enquanto cadeia na posição tamanho, ok? Incrementando o tamanho ali dentro do while, ponto e vírgula. Então ele fica nessa repetição e só vai sair quando? Quando ele olhar para cadeia, índice tamanho, e nessa posição indicada por tamanho, você tiver o valor 0. É um pouquinho complicado, mas analisem com cuidado. Programadores C experientes costumam usar esse tipo de construção um pouco estranha, um pouco obscura, mas bastante eficiente, ok? Vamos lá. Nós podemos usar aquele nosso while para determinar o tamanho de uma string ou podemos usar uma função da biblioteca. A nossa biblioteca do C já tem uma função que retorna o tamanho da string, que é a função strlen. Nós temos também outras funções, como a strcmp, que você pode usar para comparar duas strings. strcmp, ela vai retornar 0 se as duas strings que estão sendo comparadas forem iguais. Vai retornar 1 se a primeira string for maior do que a segunda, fazendo comparação alfabética. Se a segunda for maior, essa função vai retornar -1, ok? Temos também a função strcpy, tá joia? Que você usa para copiar
os caracteres que estão numa string para outra, ok? E strcat, que também você usa para concatenar uma string em outra. O que é concatenar? É pegar esses caracteres que estão nessa segunda string e acrescentar nessa primeira string, ok? Aí vocês podem ver no slide alguns exemplos de uso dessas funções. Vamos ver isso com um exemplo. Vejam esse exemplo. Eu estou declarando duas cadeias. Cadeia 1, que é um vetor com capacidade para 10 caracteres, e eu estou armazenando os caracteres 1, 2, 3 e 4. Percebam, pessoal, olhem a figurinha que eu coloquei aí. Eu tenho ali um vetor com 10 posições, ok? Que representa esse meu vetor, e eu estou armazenando nele 1, 2, 3, 4, que são esses caracteres de cadeia 1, e o caractere 0, que é o fim de cadeia. Os outros caracteres que fazem parte desse vetor, reparem, eu coloquei ali uma cerquilha, um jogo da velha, para indicar que tem lixo ali, ok? A segunda variável minha, cadeia 2, eu estou declarando ela com o tamanho de 5 caracteres. E reparem, estou guardando nela 4 caracteres. Opa! 4 caracteres? Não, são 4 caracteres, 5, 6, 7 e 8 e o caractere /0. Então vejam, se eu quero armazenar 4 caracteres em uma cadeia, ok? Eu tenho que declarar ela com o tamanho 5. E veja o que o código faz. Inicialmente, eu estou mostrando o que está armazenado em cadeia 1, ok? Então eu vou mostrar 1, 2, 3, 4. Em seguida, eu vou mostrar o que está armazenado em cadeia 2, 5, 6, 7, 8. Na linha de baixo eu tenho a função strcat, que o que eu estou fazendo? Estou pegando o que está em cadeia 2 e concatenando em cadeia 1. Então cadeia 1 agora, no comando printf de baixo, vai conter o quê? 1, 2, 3, 4 e o que tinha em cadeia 2, 5, 6, 7, 8. Tá joia? É uma concatenação de strings. No comando seguinte, eu estou colocando em cadeia 1 com o comando strcopy os caracteres 5, 6, 7, 8. E em seguida, eu estou usando a função strcmp para comparar o que está em cadeia 1 com o que está em cadeia 2. Ora, se cadeia 1 está guardando 5, 6, 7, 8, vai conter os mesmos caracteres que cadeia 2. E nesse caso, strcmp vai retornar 0, como vocês podem observar aí no slide. Por quê? Porque as cadeias guardam os mesmos caracteres, ok? Por fim, eu estou chamando aí a função strlen para saber quantos caracteres eu tenho na cadeia 1, e ele vai me retornar 4, ok? Vamos voltar novamente para as nossas variáveis compostas homogêneas, que nós sabemos são variáveis que armazenam vários valores. Todos esses valores têm o mesmo tipo de dados. Eles podem ser inteiro, podem ser real, ok? Mas vamos olhar para um outro tipo de variável composto, que são as matrizes. O que são matrizes? É uma extensão de vetores, tá joia? No caso das matrizes, os valores agora são referenciados por 2 índices, linha e coluna. Então reparem a figurinha aí. Você tem uma matriz de 2 linhas e 3 colunas, ok? Importante dizer, a primeira linha está na posição 0. A primeira linha é 0. A primeira coluna é 0. Então, igual vetores, a gente começa a contagem das posições com 0. Muito bem, e como que eu declaro uma matriz? É muito parecido com a declaração de vetores. Vejam lá, o que eu faço a mais é colocar mais um par de colchetes que vai ser uma segunda dimensão. Então, quando declaro uma matriz, eu coloco primeiro colchetes para indicar o número de linhas da matriz e o segundo colchetes para indicar o número de colunas. Então, se eu quiser declarar uma matriz de inteiros
que vai ter 2 linhas e 3 colunas, eu escrevo int, o nome da minha matriz, ok? Entre os primeiros colchetes, 2, que é o número de linhas, e nos segundos colchetes, 3, que é o número de colunas, ok? Como que eu referencio um elemento da matriz? Simples também, eu uso o nome da matriz, mas nesse caso eu especifico 2 posições. Cada posição, a linha primeiro, a coluna em segundo, está entre colchetes. Então eu posso, por exemplo, escrever um comando de atribuição com minha matriz, na linha 1 e na coluna 2, recebe o valor 60, ok? A gente pode estender essa ideia para mais de 2 dimensões. Reparem, vocês podem pegar e colocar da seguinte maneira: o tipo de dados, um identificador que é o nome dessa sua variável multidimensional, e entre colchetes eu digo ali quantas dimensões que tem, quantos elementos que tem cada uma dessas dimensões. No caso de matriz eu tenho 2 colchetes, no caso de um cubo eu poderia ter 3 colchetes, e no caso de uma variável n-dimensional poderia ter n colchetes, ok? Então poderia construir aí uma variável com várias dimensões, 3, 4, 5, depende do problema de vocês, ok? Para nossa matriz de 2 linhas e 3 colunas, eu poderia declarar assim: a minha matriz do tipo double matriz, 2 linhas, 3 colunas, esse tamanho entre colchetes, ok? Tá aí um exemplo com dados, olha lá. Na minha matriz, na posição 0, linha 0, coluna 0, eu tenho o valor 10. Na minha posição, na minha linha, perdão pessoal, estou confundindo um pouco, na linha 0, coluna 1, eu tenho o valor 20. Na linha 1, coluna 0, eu tenho o valor 40. E na linha 1, coluna 2, eu tenho 60. Vejam, agora, na minha matriz, eu uso 2 indexadores, a linha e a coluna. E reparem, pessoal, eu posso utilizar novamente um comando for para percorrer os elementos da matriz. Na verdade, é um for dentro de outro. E eu faço assim, para a linha de 0 até o tamanho, a quantidade de linhas, faça. Aí eu venho um for, para cada valor de linha, eu percorro a coluna de 0 até o tamanho, o número de colunas, ok? É um for dentro de outro. Antes da gente mostrar um exemplo, vamos ver isso aqui. Nós podemos inicializar um vetor e uma matriz também. É simples você inicializar um vetor. Você declara o vetor, ok? Como double vetor, 6 elementos, recebe, e aí você coloca os valores que o vetor vai armazenar entre chaves, e os valores entre as chaves separados por vírgula, ok? Com essa declaração, você vai construir esse vetorzinho que vocês estão observando aí na tela. Para uma matriz é parecido, eu posso declarar a minha matriz e os elementos de uma linha eu coloco entre chaves, ok? Por exemplo, 1, 2 e 3. Os elementos da segunda linha eu coloco também entre chaves, 4, 5 e 6. Separo essas linhas por vírgula, tá joia? E coloco tudo isso entre chaves. Essa é uma maneira de eu, por exemplo, inicializar uma matriz de 2 linhas e 3 colunas. Vamos ao nosso exemplo. Nesse exemplo, eu estou declarando aí e criando uma matriz de 2 linhas e 3 colunas. E essa matriz, ela vai conter na primeira linha 10, 20 e 30 e na segunda linha 40, 50 e 60. Pois bem, logo em seguida eu uso um for que vai percorrer as linhas, reparem, a linha de 0 até a linha 1, e para a linha 0 e para a linha 1, o que eu vou fazer? Eu vou percorrer as colunas de 0 até 2. Então reparem, com esse meu código, eu estou percorrendo cada linha e cada coluna da minha matriz. E aí eu vou mostrar essa matriz, como vocês podem verificar aí na figurinha com o resultado
do programa. Então ele vai mostrar, olha, na posição 0, 0, eu tenho o valor 10. O primeiro valor que é impresso aí é o valor que está na linha 0, coluna 0. O segundo elemento que é impresso é o que está na linha 0 e coluna 1. Depois, na linha 0 e coluna 2, que é o 30. Logo, aí, com isso, você varreu todas as colunas. Então, a linha agora passa a ser 1. Aí eu imprimo, mostro o elemento que está armazenado na linha 1 e coluna 0, o elemento que está na coluna 1, na linha 1 e coluna 1, e o elemento que está na linha 1 e coluna 2, ok? Esse é o tipo de exemplo bem interessante de vocês executarem passo a passo para entender melhor o que está acontecendo. Vamos a mais um exemplo de matrizes, ok? Nesse outro exemplo, eu estou declarando 3 matrizes. Eu tenho uma matriz que vai ser a minha matriz de soma, eu tenho uma matriz que é a matriz A e a matriz B. Todas essas matrizes com 2 linhas e 3 colunas. Eu estou inicializando a matriz A e a matriz B. E mais uma vez eu estou usando um for dentro de um for para varrer as 2 linhas, as 3 colunas, tanto das 2 matrizes, ok? Para fazer a soma. Reparem, eu estou varrendo as linhas, varrendo as colunas e lá dentro eu digo, olha, na posição dada por essa linha atual e essa coluna atual da matriz soma, eu vou guardar o valor que está armazenado nessa linha, nessa coluna da matriz A, mais o valor que está armazenado nessa mesma linha e coluna da matriz B. Então estou computando, determinando a minha matriz de soma, ok? E logo em seguida eu mostro na tela qual foi o valor armazenado na minha matriz de soma. Perfeito? Muito bem. Vamos em frente. Eu posso também inicializar strings. Ora, eu mostrei para vocês como inicializar um vetor. Uma string nada mais é do que um vetor de caracteres. Eu posso inicializar strings de 2 maneiras. Assim, declarando com um vetor do tipo char, recebendo uma string, como João entre aspas duplas, ou eu posso usar a mesma notação de vetores, aonde eu vou abrir chaves, colocar os caracteres separados por vírgula e fechar chave. Não esquecendo, pessoal, de colocar o caractere /0, porque é ele que fecha a nossa cadeia, ok? Eu posso também declarar um vetor de strings. Como é que eu faço isso? É assim, fica parecendo com a declaração de uma matriz, mas reparem, primeira dimensão, primeiro colchetes vai dizer quantas strings vai ter o meu vetor. E o segundo colchetes vai dizer quantos caracteres cada string desse vai ter, ok? Então eu posso também inicializar esse vetor usando aí uma chave e atribuindo, né, para cada posição do vetor uma string, um texto, João, Maria, José, por exemplo, ok? Temos aqui um exemplo onde eu estou declarando um vetor. Esse vetor ele vai guardar 5 strings, 5 cadeias com 100 caracteres. Cuidado, na verdade não são 100 caracteres, são 90 caracteres mais o caractere /0, lembram? E aí, o que eu faço? Eu uso um for para solicitar para o usuário cada uma dessas strings, então eu dou um get vetor cadeia na posição i, onde i vai de 0 a 4. Lembrem, o meu vetor tem 5 elementos, ok? Estou pedindo 5 strings armazenando nesse vetor. E logo em seguida eu mostro quais foram essas cadeias que foram digitadas, ok? O importante nesse exemplo é só vocês conhecerem como declarar um vetor de strings. Perfeito? Vamos em frente. Vamos agora falar de um assunto extremamente importante, que são as funções. E o que são funções? Vocês já conhecem, vocês já estão utilizando funções nos programas de vocês. Funções são blocos de código que
podem receber dados de entrada, acompanha a figurinha. Em cima desses dados, elas podem executar algum processamento e elas podem produzir um dado de saída. Por que eu destaquei a palavra podem, pessoal? Porque não é necessário, obrigatório que a função receba dado de entrada e nem produza um dado de saída, ok? Um exemplo de função que vocês já utilizaram bastante nos programas de vocês foi a função sqrt, que calcula a raiz quadrada de um valor. Reparem, olha a figurinha, a função sqrt, ela recebe como entrada um valor e produz como saída a raiz quadrada desse valor, ok? Alguns conceitos importantes a gente precisa ter quando a gente pensa e fala de funções. Uma função, pessoal, uma vez que você declara ela existe no seu programa, ela pode ser chamada por outra função. Atenção, uma função ela pode ser chamada. Por exemplo, ela pode ser chamada pela função main. Vocês já escreveram vários programas onde lá na função main vocês estão chamando a função sqrt para calcular a raiz quadrada. Quando uma função ela é chamada, a execução do programa, veja que interessante, ela vai ser desviada para o primeiro comando da função. Na verdade, o que o programa vai fazer ele vai passar a executar os comandos que estão dentro da função. E quando a função termina de executar, o programa vai voltar para o lugar aonde aconteceu essa chamada. Então ele vai, executa os comandos da função e volta para aquele ponto de chamada. Primeiro caso de funções que a gente vai analisar é aquele onde a função não recebe dado de entrada, não produz um dado de saída. Como que eu construo, como é que eu declaro uma função dessa? Bom, a sintaxe, o esqueleto, está aí para vocês. Você declara essa função como sendo do tipo void, ok? Você escreve void. Void significa que a função não produz um dado de saída. Vocês colocam o nome da função, ok? Abre e fecha parênteses. Esse abre e fecha parênteses vai indicar que ela não recebe dado de entrada. Nós vamos ver que quando a função recebe dados de entrada, eu declaro variáveis entre parênteses, ok? Esse é o formato básico de uma função que não recebe dados de entrada e nem produz um dado de saída. Exemplo, olha lá, escrevi uma função que não retorna nada, então eu coloquei void, ela se chama imprime olá mundo, ela não recebe dados de entrada, então vem abre e fecha parênteses, aí eu coloco entre chaves os comandos da função. O único comando que essa função tem é imprimir printf, olá mundo. Ok, e tendo essa função, como que eu chamo ela? Eu posso chamar ela escrevendo lá, por exemplo, na minha função main, imprime olá mundo, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. É assim que eu chamo essa função lá da minha função main, por exemplo. Vamos a um exemplo. Vejam só, primeiro ponto que eu gostaria que vocês observassem. Eu estou declarando 3 variáveis a, b e menor fora de qualquer função. Pessoal, eu posso fazer isso. Se eu declaro uma variável fora de qualquer função, essa variável ela recebe o nome de variável global. E por que variável global? Porque são variáveis que são enxergadas por todas as funções do meu programa. Lembrando, main é uma função no meu programa, ok? E reparem, estou declarando aí uma função chamada calcula menor e a minha função main. A minha função calcula menor, ela não produz um dado de saída, ela é do tipo void, ela não recebe nenhum dado de entrada. Olha, reparem, abriu e fechou parênteses, ok? E o que ela faz? Repare o código que está entre chaves. Ela compara A com B. Se o valor que está na variável global A for menor que o valor que está na variável B, então ele vai armazenar o valor de A da minha variável global, que eu chamei de menor. Se essa condição for falsa,
o meu programa vai armazenar na variável menor o valor de b. Ok? É isso que a minha função faz. Agora veja o que acontece lá na função main. Na função main, eu uso um comando scanf para pedir valores para a e b. E em seguida eu faço a chamada à função. Quando a função é chamada, ele calcula menor, acompanhem a seta vermelha. Olha só, quando a função é chamada, a execução do programa é desviada para o primeiro comando da sua função. Então, o programa passa a executar aquele if, ok? Então, ele compara A com B, determina o menor e quando a execução da função termina, o programa vai fazer o quê? Ele vai voltar ao lugar aonde a função foi chamada. Então, acompanhe ali a setinha azul. Vai voltar ali, ó, para bem abaixo de onde a função calcula menor foi chamada. E aí, o que aconteceu? Calcula menor, jogou na variável menor o menor valor. Quando eu der um printf para mostrar o que está em menor valor, eu vou ver o menor valor que foi calculado lá na minha função calcula menor, ok? Vamos seguir. Segundo caso de funções. Agora vamos olhar o caso onde a função recebe dados de entrada, mas não produz um dado de saída. O que mudou aqui, pessoal? Reparem, a função não produz um dado de saída, então ela continua tendo o tipo void, ok? E o que vai mudar aqui é que entre os parênteses você vai ter o que a gente chama de parâmetros. A função recebe dados de entrada e para isso eu vou declarar variáveis aqui entre esses parênteses. Veja o exemplo dessa função imprime valores. Entre parênteses eu estou declarando uma variável int a e int b. Isso são parâmetros. Isso está dizendo que quando eu chamar a função imprime valores, eu vou poder passar dois valores. Olha lá, para chamar essa função, eu posso, por exemplo, escrever lá no meu código imprime valores e entre parênteses passar dois valores como 25 e 30. E na chamada, vejam que interessante, a minha variável, o meu parâmetro A, vai receber o primeiro valor, ou seja, A recebe 25 e B vai receber o segundo valor. Nesse exemplo, B recebe 30. Interessante, não é? Os parâmetros são uma forma de comunicação, uma forma de passar dados para as funções. Na verdade, esses parâmetros, como a gente falou anteriormente, eles são o quê? São variáveis que recebem os valores que são informados na chamada à função. Vejam aqui um outro exemplo. Nós temos a função calcula menor, agora recebendo a e b, dois parâmetros do tipo int. E vejam, lá na minha função main, quando eu chamo calcula menor e eu passo para calcula menor v1 e v2, o que vai acontecer? O que acontece, pessoal, por debaixo dos panos, nada mais é do que uma atribuição. A recebe V1 e B recebe V2. Importante dizer para vocês que V1 e A são variáveis distintas, V2 e B são variáveis distintas, ok? Acontece uma atribuição. E como está sendo passado para a nossa função, para os nossos parâmetros, os valores armazenados em V1 e V2, nesse caso, nós dizemos que o que está acontecendo é uma passagem de parâmetros por valor. A passagem de parâmetros por valor vai acontecer quando a gente tiver parâmetros de tipo simples, como int e double, por exemplo. Vamos lá! Agora vamos olhar novamente para o nosso programa com calcula menor. O que mudou? Reparem, A e B já não são mais variáveis globais. Eu sumi com as variáveis globais A e B e coloquei em calcula menor dois parâmetros chamados A e B, ok? E a minha função calcula menor vai trabalhar
com esse a e b que eu estou passando para a função. Repare que eu ainda mantive a variável menor como variável global. Então, a minha variável menor, que é global, que é enxergada por calcula menor e também por main, ela vai receber o menor de a e b. Detalhe, pessoal, a e b eu posso dizer que são variáveis locais, só são vistas, só são enxergadas, só existem dentro da função calcula menor. E da mesma maneira, reparem lá na função main, eu declarei duas variáveis, v1 e v2. Essas variáveis que estão dentro da função main são variáveis locais, só existem, só são enxergadas dentro da função main. Não adianta eu querer lá em calcula menor fazer uma referência a v1. Eu não vou ver essa variável, ela só existe dentro de main. Reparem o que mudou aqui. Eu estou agora na função main pedindo os valores de v1 e v2. Quando eu chamar a função calcula menor, eu estou passando os valores de v1 e v2. E o que acontece? Igual o exemplo anterior, a execução do programa vai passar para o primeiro comando, primeira instrução da função calcula menor. Mas antes disso acontecer, vai acontecer uma atribuição por debaixo dos panos. A variável a vai receber o que está armazenado em v1 e a variável b, ou melhor dizendo, o parâmetro b, vai receber o que está na variável v2. Ele vai processar os comandos da função e quando terminar a execução da função, o programa vai retornar para o lugar aonde aconteceu a chamada. Então, acompanhe novamente a setinha azul, ok? Reparem, o programa faz a mesma coisa que o anterior, com a diferença de que a gente eliminou as variáveis globais a e b e introduziu novas variáveis locais v1 e v2, ok? Vamos então agora para o caso mais avançado, que é o terceiro caso, onde a função ela recebe dados de entrada e também produz um dado de saída. O que vai mudar aqui? O que vai mudar é que a nossa função, ao invés de dizer que ela tem o tipo void, que significa vazio, eu vou colocar ali um tipo que vai ser o tipo do valor do dado de saída produzido por essa função. E como que eu faço para retornar um dado de saída? Usando um comando bem específico, return. Eu escrevo return e uma expressão. Essa expressão vai ser resolvida e ela tem que produzir um valor que tenha o mesmo tipo que esse tipo que você está declarando a função, ok? Vejam esse exemplo. Eu estou declarando uma função calcula hipotenusa, que tem o tipo double, ela vai retornar um valor do tipo double. Ela recebe dois valores do tipo double, que é o cateto A e o cateto B. E aí, dentro da minha função, eu declaro uma variável chamada hipotenusa, que vai receber a raiz quadrada do cateto A ao quadrado mais o cateto B ao quadrado. É a nossa fórmula para calcular a hipotenusa. E reparem, depois que a variável hipotenusa recebe essa conta, essa expressão, eu dou um comando return hipotenusa. Com esse return, a minha função vai retornar o valor que está armazenado na minha variável hipotenusa. Ok, vamos então olhar como é que fica a nossa funçãozinha calcula menor com mais essa incorporação. O que eu mudei agora? Ao invés da minha função calcula menor ser do tipo void, eu coloquei ela do tipo int. Então, essa minha função, eu estou dizendo que ela vai retornar um valor. Eu sumi com a variável global que eu estava chamando de menor. Não tenho mais nenhuma variável global, o que é uma boa prática, porque uma variável global é enxergada por todas as funções do programa e você pode de forma inadequada guardar um valor numa variável dessa
e, por exemplo, atrapalhar os cálculos de outra função, ok? Reparem o que eu estou fazendo aqui. A minha função calcula menor, ela então agora, em vez de ter menor recebe A, ela faz o quê? Return A ou return B. Então a função vai retornar A ou B. E reparem lá, na chamada da função calcula menor, eu chamo calcula menor, passando V1 e V2, mas como a minha função retorna um valor, eu posso atribuir esse valor a uma outra variável. Então estou declarando ali naquele ponto a variável menor para receber o valor retornado pela função. Reparem, a minha variável menor não é mais uma variável global, agora é uma variável local. E com isso eu tenho o mesmo resultado dos programas anteriores, mas eliminando variáveis globais, o que é uma boa prática. Perfeito! Vejam esse outro exemplo, olha que interessante. Eu tenho uma função menor que calcula o menor de dois valores, de A e B, ok? A função menor aí, ela compara A com B. Se A for menor que B, ela retorna A, se não, ela retorna B. Olha o que eu vou fazer agora. Eu construí uma função para calcular o menor de 4 valores e usando a função menor de 2 valores. Vejam a ideia dessa função. Eu sei que se eu chamar menor de A e B, passando A e B, eu obtenho um valor que corresponde a o que é o menor dessas duas variáveis. Se eu chamo a função menor passando C e D, o resultado disso é o menor valor entre essas duas variáveis C e D. Acompanhe a figurinha. E se eu chamar a função menor passando essas duas variáveis, ou seja, se eu chamar a função menor passando como primeiro valor o menor de A e B e como segundo valor o menor de C e D, eu obtenho o menor de 4 valores. Interessante, não é? Veja o que a gente fez ali logo em seguida. Eu estou ali usando a função menor que passa 2 valores para determinar o menor de 2 valores. Eu estou chamando a função menor passando 2 valores, mas vejam, para calcular o menor de 3 valores. Mas nesse caso eu passo 30 e o menor de 15 e 20. No comando de baixo eu estou chamando a função menor que espera 4 valores. E por último eu estou chamando a função menor passando o valor 5 e uma chamada à função menor que espera 4 valores. Em resumo, com duas funçõezinhas que eu construí, daí eu consegui calcular qual é o menor de 2, 3, 4 e 5 valores. Eu fiz uma combinação dessas funções, ok? Perfeito! Um último assunto que eu gostaria de falar com vocês é sobre a passagem por referência. Vejam só, se o seu parâmetro ele tem o tipo vetor, não acontece aqui a passagem de parâmetros por valor, como é o caso do tipo int e double. Nesse caso, o que vai acontecer é uma passagem por referência. Então, vejam esse exemplinho aí. Se eu chamo a função passa vetor, passando um vetor, e lá o meu parâmetro é um vetor, não vai acontecer uma atribuição. Na verdade, vetor, ok, vai ser um apelido, uma referência para a minha variável v que eu estou passando para a minha função, ok? Isso é a passagem por referência. Vetor e v estão apontando para o mesmo endereço de memória. Vetor é um apelido para v dentro da função. Isso é passagem por referência e ela acontece com vetores, ok? Vejam aqui, nesse exemplo, o que está acontecendo. Eu tenho uma função chamada passa inteiro que está recebendo um valor do tipo int. Então isso é uma passagem por valor. Eu tenho uma função chamada passa vetor que está recebendo um vetor. E aqui eu tenho uma passagem por referência. Lembrando, na passagem por valor acontece uma atribuição. X vai receber o valor que eu estou passando na chamada de função.
e na passagem por referência, a minha variável vetor vai ser uma referência para um vetor que eu estou passando para a função. Vamos ver o que acontece. Lá na minha função main, eu declaro minha variável A recebendo 8, um vetor V recebendo valores de 1 a 5. Em seguida, eu uso o comando printf para mostrar o valor de A, o valor que está na posição 1 e o valor que está na posição 2 de V. Então, o que ele vai mostrar? 8, 2 e 3. Agora, atenção! Quando eu chamo passo inteiro e passo para essa função A, o que acontece? É uma passagem por valor, então nesse caso, x vai receber o valor de A. Se lá dentro da minha função passo inteiro eu faço x recebe 10, isso não muda o valor de A, porque são variáveis distintas A e x, ok? X recebe o valor de A na passagem por valor, então o valor de A não muda. Da mesma maneira, se eu chamar passo inteiro passando o elemento que está na posição 1 de V, x recebe o valor de V na posição 1. Não importa se eu faço x recebendo 10, o elemento na posição 1 do vetor não muda. Mas, por sua vez, quando eu chamo passa vetor e eu passo o vetor V, opa, aqui é uma chamada por referência. O meu vetor V agora vai ser associado ao meu vetor, a minha variável chamada vetor. E veja o que eu faço lá em passa vetor. Eu estou dizendo que na posição 2 eu vou armazenar 50. E quando eu faço isso, porque é uma passagem por referência, o meu vetor que eu chamei para a função passa vetor vai ser alterado. Veja o resultado da impressão do printf. Ele vai mostrar o valor de A, que não mudou, porque a passagem era por valor. Vai mostrar o valor que está na posição 1 do vetor, que também não mudou, porque eu usei ele na passagem por valor. E o valor que está na posição 2, que mudou quando eu chamei passa vetor por referência. Ok? Atenção, estudem com cuidado esse exemplo para entender a diferença, ok? Muito bem, com isso então nós finalizamos a nossa aula e como sugestão fica aí a leitura dos capítulos 5 e 7 do livro da Viviane Vittorini. Muito obrigado e bons estudos!